Povo de Deus, podemos sentar. Essa brincadeira do aniversário é que... Cadê o Carlinho? O Carlinho não gosta de aniversário, né? Quem me conhece aqui sabe que eu sou uma pessoa que respeito muito as pessoas, né? Elas gostam, não gostam de ser chato com ninguém. Então, no dia do aniversário dele, em todas as missas eu falo e peço para que todos o cumprimentem. Todo ano eu faço a mesma coisa. Fala assim para quem está do seu lado: hoje Deus vai ensinar você o que Ele espera de você. Para você falar com muito carinho, fala: toma vergonha na sua cara, viu? Você está com a vontade de falar isso, não é? Nossa Senhora, esse padre é demais, já está pensando. Então, lembra que o padre falou no comecinho dos 5 princípios, né? Só tem aqui um itinerário para o padre não se perder, que é bastante conteúdo. Queria que você prestasse bastante atenção. Se você tiver como anotar, você tome nota, porque o cumprimento desses princípios vai ajudar com que você perceba a eficácia da palavra. Sabe o que tem faltado para a gente? Muitas vezes não fazemos as coisas porque nós não enxergamos os locais de concreção da palavra. E se tem uma questão que você traz desde a época de escola, é a seguinte: por que eu vou fazer isso ou aquilo outro? Qual que é a finalidade? Qual que é a utilidade daquilo que eu faço? Lembra? Você não entendia por que tem que perder as formas disso, daquilo outro, aquele monte de coisa, porque você queria ver um viés prático para as coisas. E Deus sabe que nós somos assim. É por isso que Deus trabalha conosco uma lógica de honra. E Ele nos recompensa de maneira concreta a partir dos cumprimentos dos princípios. E se sua vida está estagnada, quantas vezes eu não ouço isso: padre, está dando errado, o trabalho está errado, a família está difícil, tudo está ruim. Ó, gente, com tudo está ruim. Uma coisa está ruim, certo? Na sua vida não tem coisa que dá errado, sim ou não? Agora, tudo é um sinal de que alguma coisa não está certa. E muitas vezes temos feito tudo, mas não temos feito o que de fato tem que ser feito. E não com a disponibilidade de coração que temos que ter. Porque entenda uma coisa: você pode enganar o padre, fácil. É que eu sou esperto, hein? Você me enganar eu. E quando você pergunta para o povo: fez exame de consciência? Fala: não fez, né? Não fez. As confissões mal feitas, né? O padre sabe, viu? Porque às vezes eu estou com tanto atendimento, falo: deixa, mano, confessa, pelo menos vai perdoar do que conseguiu confessar. Mas a gente pega o caso do zelo. Você pode enganar eu um dia, você pode falar uma coisa tudo bonitinho, mas ninguém engana Deus, gente. E se nós não cumprimos de fato os princípios, nós não recebemos bênçãos. Aqui é o jeito que Ele organizou a realidade. Não tem como fugir disso. A vida tem princípios, e é conhecendo e praticando esses princípios que nós vamos entender o proceder de Deus. Entenda uma coisa: no primeiro momento, o fato de eu estar falando sobre bem material, sobre a questão do dinheiro, não significa que a honra diga respeito somente a isso. Ficou claro? Ficou claro, sim ou não? Por que eu estou falando sobre isso? Por causa dessa série que fala sobre a questão dos recursos materiais, sobre a questão financeira, mas há outros lugares de aplicação. E por que eu estou falando sobre isso? Primeiro, porque eu tive que desenvolver esse trabalho por conta do apostolado que eu tenho que fazer na diocese, que eu estou começando a organizar a respeito da pastoral do dízimo, que a gente começou aqui também na paróquia. Segundo, porque é a questão que mais atormenta o coração da pessoa humana é essa, é ou não é? Quer queira, quer não, mais ou menos, a gente está pensando como vai ser o mês que vem, como você vai arcar com as contas, a importância do dinheiro não por ele mesmo. É importante porque a única vez que Deus compara algo a uma divindade é o dinheiro. Vós não podeis servir a Deus e ao... Porque é ali que o ser humano se perde. Entenda uma coisa: quando eu falo de dinheiro, eu não estou falando somente da sua conta bancária, do recurso concreto material. Ao mesmo tempo eu falo do acesso que ele traz. Ninguém procura o dinheiro pelo dinheiro. Quem é que lembra do tio Patinhas? Lembra? O tio Patinhas tinha lá o dinheiro pelo dinheiro, né? Tinha aquele cofre cheio de coisa, de ouro, de dólar. O dinheiro é um acesso. E a procura que você tem por ele, para aquilo que você quer acessar, vai mostrar para onde está se dirigindo o seu coração. E é por isso que hoje nós somos chamados a, nesse itinerário que você começa, a entender sobre
a questão da honra? Olha, a primeira questão é que eu acredito que a nossa educação, ela não contempla hoje muito essa questão da honra. Por quê? Por exemplo, a maioria dos que estão aqui, se não todos, ou cresceram sob esse princípio, ou assumiram esse princípio. Eu sempre repito isso, vou repetir mais uma vez, por mais que repetir mais uma vez é redundante, né? Que os pais, aqui levanta a mão quem é pai e quem é mãe mais uma vez. Eu tenho certeza que se você não disse, você já pensou, e se talvez você esteja pensando na educação dos seus filhos, os meus filhos não vão passar o que eu passei. E o que você fez? Mimou o Enzo, a sua Valentina lá, mimou, e cuidou, e adorna, é ou não é? Eu brinco que você vai no restaurante, tem uma mesinha para criança, uma cadeirinha para criança, que nivela ela lá, ela senta lá, que não um rei, um pachuzão, né? E tem o pratinho específico para ela. Nossa, em casa é alegria, na verdade. Quando você tem criança nova, o povo nem quer mais saber de você. A primeira coisa que eles perguntam é: cadê a criança? Porque quer ver a criança tem essa importância e tem essa alegria em casa. Na verdade, a criança traz festa, traz alegria. É bom ter criança, é bom ver os filhos crescendo, é bom ver, porque traz de fato esse novo ânimo. Mas qual que é a grande questão? Dá para entender que a criança, ela não nasceu pronta, sim ou não? Ficou claro, sim ou não? Ela não nasceu pronta, ela precisa ser educada. A grande questão é que quando esse princípio ele é exagerado, a criança ela não entende o que significa honra, porque ela está todo o tempo sendo honrada. Ela não sabe o que é não, porque nunca recebeu não. Ela vai achando que ela é o centro do mundo, o centro do universo, porque ela é como se fosse ela que mandasse em casa. É por isso que na sua casa, quando você chama a atenção do seu filho, da sua filha, ele acha que está fazendo um crime, porque com ela você chama a atenção dele. Como é que você foi falar a ele? Como é que você foi desestabilizar que estava certo? Porque inconscientemente eles vivem no mundo em que vocês estão a serviço dele. E estão mesmo, de certa forma, porque eles precisam de suporte. Mas se não houver um sentido intencional de honra, não vai para frente. Eu falo isso, quando eu fui escrever esse material, eu comecei a escrever e eu quis um exemplo prático de honra. Eu me assustei, que eu me lembrei que eu nunca honrei alguém de maneira intencional, até eu entender esse princípio, já faz um tempo. Nunca fiz isso. Já honrei, claro, pai, mãe, já fiz alguma coisa, já fiz, mas não de maneira intencional, sabe? Sabendo que eu tenho que fazer isso porque é importante, porque é um princípio, porque é um mandamento, porque me dá acesso àquilo que Deus espera de mim. Aí eu fui percebendo que é por conta dessa lacuna e de excesso de cuidado. É por isso que pai e mãe, o que mais sofre com os filhos é com ingratidão, é ou não é? A ingratidão fere muito um pai e uma mãe. E qual que é a sensação que você tem? Mas eu faço de tudo. Eu deixei muitas vezes de comer para que eles comessem. Eu me privei disso para que tivesse aquilo outro. Eu me sacrifiquei para que ele estudasse. Eu me privei de fazer alguma coisa que eu queria para que ele tivesse algo. Mas você fez e não explicou para ele o que estava fazendo. Então não tem noção de valor. E sabe qual que é a grande dificuldade? O conflito que existe de filho e pai e mãe, ele não sabe que está sendo ingrato, porque na cabeça dele, o que é que eu estou fazendo, não é? Aí fica essa briga, você chateado, porque ele não liga para você, porque ele não se importa, porque não está nem aí para nada, porque você não está no primeiro lugar, porque você não é honrada por ele, porque as vitórias dele você não participa, você não começa a entender por quê, mas porque ele foi criado de uma maneira que ele só recebeu, gente. Só recebeu. Olha, apesar das condições, falou muito o Gabriel foi criado praticamente junto. Nossa família não passou necessidade nenhuma, teve muita coisa boa. Uma família simples, pobre, lá no interior a linha América Brasilense, sabe? Mas, muito bom, mas os nossos pais, com as limitações dele, fizeram isso também. Quiseram, né? Dar tudo e mais um pouco daquilo que podia. E a gente não tinha esse sentido intencional. Olha, quando eu olho o exemplo da minha mãe, você conhece minha mãe é uma santinha. A minha mãe conta o amor que ela tinha pela minha avó. Minha mãe é bonita demais de ver. Ela fala que quando ela andava assim, se ela visse uma flor, alguma coisinha, ela queria levar para a mãe dela.
Se fosse cortar um bolo, o pedaço mais bonito, maior, era para a mãe. Se fosse chegar na hora da refeição, a parte da mistura da carne, a mais bonita, era para a mãe. Olha que coisa. Algum dos seus filhos é assim? Não é, gente? Bota lá, eles vão brigar entre, se tiver irmão, é briga de foice entre eles. Eu com meu irmão, quando ia pôr refrigerante, só tinha mais um pouquinho, só faltava colocar uma régua assim, ó, né? E, nossa senhora, aí se 1 milímetro a mais, ela briga já, porque é competição ali. Mas você percebe a inversão de valores? E deixa eu dizer, gente, meu avô não era um poço de amor e carinho, nem minha avó não, viu? Que Deus os tenha, minha avó passou uma santinha também, mas não era assim não. A minha mãe e o meu tio, que eram os primeiros, eles chegavam a apanhar que nem escravo, e não estou exagerando não, a ponto de sangrar. E sabe por que apanhava? Não é por qualquer malcriação não. Se meu avô falasse Madalena, ela respondesse o quê? Ela apanhava desse jeito. Porque como tem que responder mesmo? Senhor, senhora. Era desse jeito. Era por coisa dessa maneira. E essa criança que apanhou e minha avó, que tinha fama de santa, depois que meu avô batia, sangrava na banho de salmoura. Consegue entender? E é essa mãe que minha mãe honrava, que era a paixão da vida da minha mãe, que era o amor dela, desde sempre. O melhor ela tinha ali para a mãe. É uma cultura diferente, onde os pais são importantes dentro de casa, eles têm que ser honrados. Pai e mãe tem que ser honrado dentro de casa, tem que ser honrado. O 4º mandamento é o mandamento que acompanha a promessa para quem observa, a bênção para quem observa e maldição para quem não observa. É assim que funciona. É por isso que muitas bênçãos não temos, porque a gente não pratica os princípios. E minha mãe tinha tudo para não fazer isso, sim ou não? Você gosta de quem bate você? Claro que não, gente. Tem aquela história, né? Quem bate esquece, né? Quem apanha não. Tinha tudo, mas ela entendeu desde cedo que pai e mãe era o princípio, que tinha que honrar, que tinha que valorizar, e a vida inteira valorizou e honrou esse pai e essa mãe. É princípio. Eu sou de uma geração que já não entendeu com facilidade isso. Segundo passo, dificuldade que nós não entendemos a honra. Primeiro eu expliquei que é a questão da educação. Segundo, pode você estar notando, espiritualização, ou seja, espiritualizar tudo, pode botar um parênteses aí, e frustração. Por que espiritualização? Sobretudo que se refere aos bens. Nós somos um povo hoje que é uma vida espiritual de internet, não é? Nada contra, viu? Eu gosto de ver também, eu acompanho o Padre Mário Sartori, adoro o Padre Mário, vejo o Padre Paulo Ricardo quando posso ali, gosto muito do Frei Gilson. Eu acordo todo dia para ver na época do Rosário, que tem que vir para a missa da 5h30, quantas pessoas tem. Admiro, acho o trabalho maravilhoso, tudo Hesed. Mas tem um povo que só faz isso, gente. Se morrer, não faz falta nenhuma na paróquia, não faz falta nenhuma para ninguém. Porque só fica ali na internet plantado lá, não tem um meio de concreção nenhuma, não ajuda ninguém, não faz nada, e por isso não honra ninguém. Não honra, e nem estou falando de recurso para dar paróquia aqui não, viu gente? Nem a paróquia que está, nem a vida que vive, nada, porque espiritualiza demais. É como se Deus fosse uma realidade somente espiritual e não passasse pela via concreta, pela questão dos bens também. E também a frustração, gente. Por que nós temos dificuldade, por exemplo, hoje, de honrar os líderes religiosos? Por exemplo, as pessoas que eu vejo são homens de Deus, eu pessoalmente várias vezes honrei com algum valor mesmo, eu acredito nisso, como uma pessoa como homem de Deus. Não estou fazendo propaganda não, pelo amor de Deus. No sentido de você ir lá e fazer alguma coisa porque é um homem, uma mulher de Deus que está ali. Entendeu? É um sentido de honra. Por que a gente perdeu isso? Por causa de mau exemplo de padre, mau exemplo de bispo, por causa de má conduta moral, a questão financeira. A gente vai se frustrando, porque teve alguém que foi lá e roubou a paróquia, roubou a igreja. E essa é a verdade, gente, de maneira escrachada. Você vai perdendo o ânimo, porque você vai se frustrando. Olha, eu vou ser bem sério com vocês, eu não consigo ter compaixão daquelas propagandas de internet não, sabe? Que parece o povo lá, aquelas coisas. De verdade, porque a gente já tomou tanto tombo, não é verdade? A gente vai se desanimando. Só que aí a gente vai parando de cumprir princípio, parando de viver o que tem que ser de Deus. Nós temos que entender que a honra que nós prestamos a Deus, por mais que ela passa
pelo viés da humanidade, das pessoas, das coisas. Ela é direcionada a Ele, independente do que fazem com aquilo que recebemos. É claro, se você sabe que onde você está há uma má conduta financeira, para de ajudar, não é verdade? Se você sabe, não discordo com você não. Vai para um lugar que você sabe que vai usar bem seu recurso, mas não usa como desculpa isso aqui para você não entregar para Deus aquilo que é dele. Então, essas duas dificuldades nos impedem de entender o sentido de honra. Repita assim comigo, para você dar uma acordada. Deus está interessado na honra. Repita de novo. Deus está interessado na honra. Agora mais alto para o irmão escutar. Deus está interessado na honra. Aí eu pergunto para você, o que é honra? O que é honra? Sabe? Por definição, talvez a palavra não é nenhuma diferença, é uma deferência, no sentido de você colocar a pessoa num lugar, a pessoa, a coisa que você honra, no caso Deus, o Senhor, num lugar de destaque, certo? Quer um exemplo de honra? Ontem foi meu aniversário, não comemorei, a gente vai fazer alguma coisa, comemorei depois, a gente foi comer alguma coisinha ali, cortou um pedaço de bolo, e eu dei um pedaço de bolo para a Maralice, que não gosta de mim, mas eu sou uma pessoa boa, tá nenezinha aqui, né? O primeiro pedaço de bolo é um motivo de honra, sim ou não? Você recebeu o primeiro pedaço de bolo, gente, nossa senhora, essa é a pessoa mais importante da festa. Você fala, eu sou o cara do negócio. Isso é honra. Honra seu pai e sua mãe, dependendo do que fizeram, é honrar. Padre, mas não tem sentimento por eles, que às vezes não cultivou, tem várias realidades familiares. Deus não pediu para você ter sentimento, Deus pediu para você honrar. O que é honrar? Padre, minha mãe é chata demais, vai lá, toma um café com ela, deixa ela falar um monte de coisa, deixa ela reclamar, vai lá honrar seu pai. É honra, gente. É um lugar de diferença, de importância que tem que ter. E Deus, por que Deus está interessado nisso? Porque Ele precisa, sim ou não? Claro que não. Sendo Deus, Ele não precisa de nada. Mas por que está interessado na honra? A honra, guarda isso, ela é um efeito regulador para nós mesmos. Porque quando eu honro a Deus, eu entendo que tudo na vida precisa passar por isso. E eu começo a regular e entender que tem um primeiro na minha história. Tem um trecho, pode anotar isso aqui, eu não vou ler com vocês, que está lá em Provérbios 3, versículo 9, que diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos, e se encherão os seus celeiros e transbordarão de vinho os seus lagares. O que está dizendo esse texto? Está dizendo sobre honrar a Deus com os bens. Honrar a Deus com os bens tem consequência. Aqui, os celeiros cheios e os lagares transbordantes de vinho. No entanto, quando falamos de honra, a questão não pode estar na consequência que receberemos em honrar a Deus com os bens, mas tem que estar propriamente naquele que eu estou honrando. Eu tenho que entender que tudo que eu tenho, gente, isso tem que estar claro para a gente. Então presta bastante atenção nisso. Os meus bens, o meu corpo, os meus filhos, tudo que eu sou, eles precisam prestar culto a Deus, precisam honrá-lo. Não é à toa que eles estão em nossa vida. E eu só vou ter esse acesso de bênção, de promessa de Deus, se eu entender de fato o que eu tenho que cumprir. Qual que é o problema de quando falamos de um texto como Provérbios? No meio protestante se usa muito, não é verdade? E se fala muito, já ouviu falar da teologia da prosperidade? Quem já ouviu falar, levanta a mão. O que é essa teologia da prosperidade? É uma teologia que ela interpreta que a fidelidade a Deus, ela tem por consequência, por recompensa, bênção material, bênção financeira. Então, rico, próspero, abençoado; pobre, impróspero, amaldiçoado. Por definição, é isso. Procura Deus e você vai ter riqueza, você vai ficar rico, você vai ter muita coisa, você vai ter muito bens. Só que você percebe qual que é a furada disso? Deus já não está mais no centro. E quem está no centro? O dinheiro. É falacioso. E tem muita gente no meio protestante, inclusive no meio católico, que acha que pode comprar Deus com dinheiro. Quantas pessoas eu não conheço que não servem a Deus, não o procuram, vivem uma vida completamente errada, maltrata funcionário, maltrata as pessoas, mas quando tem uma campanha e que para eles não é nada, vai lá e ajuda numa festa de Nossa Senhora, ajuda em alguma coisa, dá algum mantimento que para a maioria de nós é muito, e acha que estão comprando Deus. Deus não se compra. Deus não se compra com a questão material.
Não se ganha Deus com aquilo que você tem. Você pode vir aqui diante do padre e falar: nossa, padre, eu estou trazendo uma oferta para a igreja, uma oferta grandiosa, que talvez fosse suficiente para manter a paróquia o ano inteiro. Se ela não tiver um sentido de honra, não vai valer nada aos olhos de Deus. O que importa aqui é o que vale aos olhos de Deus. Ficou claro, sim ou não? É por isso que a honra que nós prestamos a Deus, o local de diferença que nós o colocamos de deferência, é uma atitude que tomamos para dizer que Ele é o Senhor, Ele é o primeiro, é a Ele que nós voltamos, é nele que está a nossa confiança. Eu preciso honrá-lo por aquilo que Ele fez e realiza. A honra é o grande interesse que Deus tem. E sabe qual que é uma outra verdade que está aqui nesse texto? E é bom que você entenda, repita, compadre: é da vontade de Deus suprir nossas necessidades materiais. Se você olhar ao longo das Escrituras, parece que é parte do próprio caráter de Deus isso. Vamos lembrar lá Moisés com o maná, na verdade, a água que sai da rocha. Vamos lembrar aí a viúva que Elias visita, e portanto não falta farinha, não falta azeite. Quantas não foram os momentos que Deus supre o povo de maneira material? Quantas vezes Ele não vem e mostra que Ele é o pão da vida? Olha, o milagre da multiplicação dos pães, não é verdade? Deus que vai lá e se faz alimento para todos nós. Então, Deus quer suprir as nossas necessidades materiais. Eu sei que você está pensando aqui: padre, mas e mesmo aquelas necessidades materiais que eu tenho, financeiras? Inclusive elas. Porque nós sabemos que quando não conseguimos pagar algo, nós nos sentimos desonrados, não é? Nós nos sentimos humilhados. A falta de recurso, pela má gestão ou pela falta de cumprimento dos princípios, ela vai, minando a esperança nossa. Minando. Olha, a pior coisa é quando você não consegue arcar as coisas. Pai e mãe que não consegue pagar uma coisa para o filho, você vai se privando, na verdade. Você queria fazer e você vai vivendo isso. Deus não quer que você passe por isso. E ao mesmo tempo, eu não estou dizendo que você vai virar o Elon Musk a partir disso. Pode ser que você viva. Louvado seja Deus. Se Deus te abençoar financeiramente, mas o sentido não é esse. Mas uma coisa eu te digo: se não houver fidelidade, não vai haver prosperidade material, porque Deus não permite. Sabe por quê? Porque se com pouco você está se perdendo, se te der mais, você vai se perder mais ainda. É por isso que quando nós vamos entendendo o lugar de honra em Deus, nós vamos entendendo as bênçãos são consequências naturais, materiais daquilo que fazemos. Depois eu vou dar alguns exemplos mais práticos para vocês. Até aqui tudo bem? Sim ou não? Sim. Entenderam o que é honra? Entenderam que Deus quer suprir as suas necessidades? Sim ou não? Sim. Agora, um outro ponto importante também. Eu já falei no começo para vocês, mas vou fazer com que vocês repitam. Fala assim, compadre: eu preciso fazer a coisa certa. Eu preciso fazer a coisa certa. Só que do jeito certo. Então você pergunta: padre, é possível fazer as coisas certas do jeito errado? É. Você pode vir aqui, consagrar seu dízimo, oferta, pode dar esmola aos pobres, porque você ficar rico, milionário. Está errado, não está? É essa a finalidade do recurso? Você ficar rico? Não. Mas é errado você ficar rico? Também não. O problema é uma questão de finalidade. Eu vou trabalhar com muita clareza essa questão com vocês. Por que é importante isso? Lá em 1 Samuel 2,30, acontece um problema na casa de Eli. Os filhos de Eli começam a ir com a moerada lá, começam a aprontar, começam a usar os recursos do templo, uma vida financeira, uma vida imoral, começa a fazer um monte de erro, e a desgraça cai sobre a casa de Eli. É tão forte isso que ao longo das escrituras a casa de Eli foi extinguida, acabou, ela foi aos poucos iluminada e completamente destruída. E Deus chama a atenção através dessa mãe e fala: eu honro os que me honram e desprezo os que me desprezam. Ou seja, a atitude de honra ou de desprezo em relação a Deus condiciona aquilo que dele eu vou receber. Honra para quem honra, desprezo para quem despreza. Não que Deus vai te desprezar no sentido de te aniquilar, de te inferiorizar, não. Você não vai estar perto daquilo que você vai fazer, certo? Esse é o sentido. Honra a Deus, que honra a cada um de nós. Ficou claro, sim ou não? E, por exemplo, aqui um texto que você leu várias vezes, a carta de São Tiago 4,3, lembra? Ele vai falar: por que vocês não recebem alguma coisa? Quem aqui já não recebeu algo de Deus que pediu? Levanta a mão. Eu já. Por que a gente não recebe? Porque vai dizer Tiago 4,3 que a gente pede mal. E o que é pedir mal segundo Tiago? É pedir as coisas escravos dos nossos deleites e fantasias, e não aquilo que de fato nós não precisamos. Sabe a experiência que eu faço muito na vida, seja na paróquia, seja na minha vida concreta? Acho que chega um tempo a gente para de pedir muita coisa, né? Você percebeu isso já?
você não tem mais tanta necessidade, né? Que Deus vai te abençoando tanto, mas muita coisa na minha vida não aconteceu, e Deus mostrou para mim aos poucos que não era para ser, ou que eu não estava preparado para receber aquilo. Sabe, no começo eu rezava muito para viver o que a paróquia vive hoje, e eu tinha uma ansiedade em relação a isso, e não acontecia muita coisa. E hoje a gente vive um momento que o coração, não que não seja bom, não está mais apegado a isso, e Deus vai fazendo a obra, porque Deus vem ensinando a gente que se Ele entrega para a gente o que a gente quer na hora certa, na hora errada, nós vamos achar que somos nós, gente, porque nós não vamos estar preparados para receber aquilo que é de Deus. Quer pedir para Deus? Pede aquilo que de fato você precisa, pede com sabedoria, Ele vai te entregar. A mesma carta de Tiago falou assim, ó, está precisando de sabedoria? Pede a Deus que Ele dá sem medida para aqueles que querem, porque muitas coisas não recebemos porque nós não estamos preparados para receber. É por isso que acontece, e porque pedimos mal. Tanto que, até no que se refere aos bens, lá em 2 Coríntios 9:7, São Paulo vai dizer, olha, quem dá, que dê com alegria, não por necessidade nem por obrigação. A honra que Deus quer que você presta a Ele não é uma honra obrigada. Até porque, vamos ser sinceros, quem que é casado, levanta a mão. A gente levanta aí, mas vocês estão com medo de falar que é casado? Pode baixar. Vocês se amam, sim ou não? Vixe Maria, gente, tá indo? Acho que o próximo grupo tem que ser sobre crise de casal, né? Vocês se amam, sim ou não? Os homens, vocês dão muito errado, fala mais firme quando é assim, para dar uma chance para você, entendeu? Essa é a hora de você grudar a morena do lado aqui, ó, e Deus te dê vitória depois do grupo de oração. Você tem que ser esperto. Se você chegar para sua esposa e falar, eu te amo, tem que amar, né? Deus mandou. Esposas, vocês se sentiriam amadas, sim ou não? Sim ou não? Não, claro que não, gente. Se for sim. Se Ele te ama só porque Deus mandou, se você não mandasse, Ele não ia te amar. Até parece que vocês são simples assim. A mulherada agora já começou a criar um negócio na cabeça assim. Ai, será que Ele me ama mesmo assim? Você é preocupado e falou? Eu estou pensando, viu? Ela vai guardar na cabeça, ela vai matutar. Aí do nada ela vai te perguntar, você lembra que o padre falou? Você tem que falar assim, eu amo amar você, para sair grande na história. Mas por obrigação você não se sente amada, não é? Porque não é uma obrigação, é uma atitude. Mesma coisa para Deus, seja com os bens, seja qualquer coisa, não pode ser uma obrigatoriedade, não pode ser uma questão que você sinta, sabe, um peso, porque, repito, do fundo do meu coração, mesmo se você dizimir, se você oferta aqui, se você ter feito assim, é melhor que você não faça, porque não vai ter bênção nenhuma sobre a sua vida. Vai entrar recurso para a paróquia, vai, mas pessoalmente falando, não vai ter resultado nenhum, porque precisa ser acompanhada dessa disponibilidade, dessa entrega, desse sentido de honra. Ficou claro, sim ou não? Agora sim, se você tiver a sua Bíblia, não sei se digital ou de fato, abra comigo em Malaquias, capítulo 1, versículos de 6 a 10. Vamos lá, a gente vai anotando, porque esse livro vai ter um livro depois, mas são sequências de pregação, e se você perder o fio da meada, você não vai entender todo. Malaquias capítulo 1, versículos de 6 a 10. Amém, misericórdia? Malaquias 1, versículos de 6 a 10. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Fácil de achar. Amém, misericórdia? Amém? Diz o seguinte: o filho respeita seu pai e o servo seu senhor. Ora, se eu sou seu pai, onde estão as honras que me são devidas? E se eu sou o Senhor, onde está o temor de que se me deve? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós sacerdotes que desprezais o seu nome, e dizeis que desprezo temos tido por teu nome. E dizeis, que desprezo temos tido por teu nome? Ofereceis sobre o meu altar alimentos impuros, e ousais dizer, em que desprezamos o teu nome? E julgais que a mesa do Senhor seja de pouca importância? Se ofereceis em sacrifício um animal cego, não haverá mal algum nisso? E se trazeis um animal coxo e doente, não vedes mal algum nisso? Vai, pois, oferecê-lo ao teu governador. Crês que lhe agradarias, que ele receberia bem? Diz o Senhor dos Exércitos. E de agora rogar a Deus que nos perdoe, tendo feito tudo isso com vossas próprias mãos, Ele nos ouvirá favoravelmente? Diz o Senhor dos Exércitos.
Vá antes um de vós e feche as portas. Não acendereis mais inutilmente o fogo no meu altar. Não tenho nenhuma complacência convosco, diz o Senhor dos Exércitos, e nenhuma oferta de vossas mãos me é agradável. Palavra do Senhor. Perceba quão forte é isso? O povo estava ofertando sim ou não? Mas estava ofertando errado. Estava dando ou o resto, ou não estava fazendo da maneira correta. E gente, vamos ser sinceros, que diferença faz para um bicho que vai ser morto, ele está cego ou enxergando? Que diferença faz? Qual a diferença? Que diferença faz se o bichinho for coxo? Qual que diferença faz? Nenhuma. De maneira material. Mas a diferença é para que nós estamos entregando. Por que entregou o bichinho coxo? Porque queria ficar melhor ficasse em casa. Porque é a segurança humana que todos nós temos. A dificuldade de nós dispor dos bens quando se refere à evangelização é essa. Porque nós achamos que dispondo disso nós vamos perder aquilo que é nosso. Quando na verdade não, é honrando a Deus que dele iremos receber. Isso é tão forte que Deus fala para o povo e fala para nós: vocês me desonram nos dois níveis de relacionamento que você estabelece comigo, como servo e como filho. E Deus fala, é forte, você fala assim: se for para ser desse jeito, que feche a porta e não se acenda mais inutilmente o fogo sobre o altar. E Deus fala: não tenho complacência, ou seja, não tenho prazer nenhum nas suas ofertas. É por isso que não basta fazer o certo, eu vou repetir várias vezes, é preciso que se faça do jeito certo. E ao longo das escrituras, gente, os bens, eles sempre apareceram como meio pelo qual nós prestamos honra a Deus. Desde o Antigo Testamento, Abel e Caim, Abraão que dizima lá para Melquisedeque, e assim por diante, sempre teve essa via, porque é uma consciência que nós vamos cultivando de consagração de que pertencemos a Deus. E é muito enfático, lá em Atos 5, versículo de 1 a 11, já ouviram falar de Ananias e Safira? Sim ou não? Logo no Atos dos Apóstolos começa uma nova configuração da igreja, e portanto, tudo que as pessoas tinham, eles depositavam sobre os pés dos apóstolos, e a igreja repartia aquilo, eles iam administrando dessa maneira. Um dia, Ananias e Safira foram fazer a sua oferta, falaram que iam ofertar, porque apareceu uma necessidade material na igreja, só que quando chegou na hora da oferta, eles retiveram valor. Tanto Ananias quanto Safira morreram, mas entenda bem, eles não morreram porque deixaram de dar oferta, porque deram uma oferta menor. Aqui diz que a morte foi porque mentiram para o Espírito Santo. A questão é essa. Ou seja, Deus não foi devidamente honrado, a honra não lhe foi prestada. Não estou dizendo que você vai morrer, tá? Se de repente você fizer alguma coisa nesse sentido. A grande questão que é preciso que a gente entenda é essa. E já vai abrindo com o padre o livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 3 a 9. Então, só repaginando aqui, nós temos no Novo Testamento o exemplo de Ananias e Safira, e temos agora o exemplo de Maria de Betânia. O padre vai ler aqui para vocês. Marcos capítulo 14, versículos de 3 a 9. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão o leproso. Quando ele se pôs à mesa, entrou uma mulher trazendo um vaso alabastro cheio de um perfume de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça. Alguns, porém, ficaram indignados, disseram entre si: por que esse desperdício de bálsamo? Poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e ser dado aos pobres. Irritavam-se contra ela, mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela me fez uma boa obra. Vós sempre tendes convosco os pobres, e quando quiserdes, podereis fazer-lhes o bem, mas a mim não me tendes sempre. Ela fez o que pôde, embalsamou antecipadamente o corpo para a sepultura. Em verdade eu vos digo, onde quer que for pregado em todo o mundo o evangelho, será contado para a sua memória o que ela fez. Palavra da salvação. Você percebe a diferença do exemplo de Ananias e Safira e do exemplo de Maria de Betânia? Só para explicar, mais uma vez, para deixar bem claro, que depois eu vou entrar de maneira concreta em como nós vamos aplicar esses bens. Ficou claro que eu não estou dizendo que, tal como Ananias e Safira, vocês têm que entregar todos os seus bens. Ficou claro, sim ou não? Ficou claro que aqui Maria de Betânia, o que está em jogo é a honra que ela preza a Jesus, sim ou não? Aí que está um ponto
que nós vamos entender agora. Primeiro, o que Maria faz. O que a Maria faz é grandioso, gente. Eu fico imaginando, eu gostei muito daquela série do The Chosen, mas eu acabei não terminando de assistir, preciso até terminar de ver. Acabei vendo mais uns cortes, e um dos trechos mostra quando Maria vai lá, não é? Ela compra 300 denários de perfume. Para você entender o que seria isso, um denário era o salário de um dia, pagamento de um dia. O judeu observa o sábado, certo? Então, dos 30 dias, ele descansa 4. E, portanto, 26 denários por mês era o salário médio aí de uma pessoa judia. O que Maria derrama sobre os pés de Jesus é o equivalente ao salário de um ano todo. E Maria não era uma pessoa de muitas posses. Como que nós sabemos isso? Quando aquele fatídico texto, Marta, Marta, por que te inquietas com tanta coisa? Maria escolheu a melhor parte, essa não lhe será tirada. Por quê? Nós sabemos que ela não tinha condição. Se Marta estava precisando da ajuda de Maria porque não tinha uma auxiliar, era uma família pobre na época. As famílias ricas tinham os escravos, tinham pessoas que trabalhavam lá. Essa era a realidade da época. Como eles não tinham, era uma família pobre. Então, 300 denários eram 300 denários. Olha para a sua realidade, sabe? O seu salário está contadinho, sabe? Já está apertando, seu pai está falando aqui, você nem queria ouvir isso, misericórdia, né? Tô lembrando da conta, tô lembrando dos pagamentos, boleto, estou no juros do cheque especial. Imagina o seu recurso. Ela pegou o valor do ano todo em perfume e ela vai e derrama sobre Jesus. É bonito o que ela faz, mas ao mesmo tempo é um escândalo, não é? Para pensar. A pessoa vem, imagina, você para pensar a cena. Olha o valor que você ganhou o ano todo. Imagina que você pagou num vaso de perfume. E você chega e coloca tudo aquilo sobre algo. O povo na hora se escandaliza. Porque é certeza que ficou. Aquele chega a feder perfume. Mas ela faz isto em vista daquele que está sendo honrado. O que Deus olhou ali é a honra. E aí tem uma outra questão que é difícil nós entendermos como católico. A honra que prestamos a Deus com os bens materiais, ela não tem por finalidade primeira a utilidade. Sabia disso? O dízimo não está em função da utilidade primeiro. É claro que ele vai ser utilizado na igreja em função daquilo que é evangelização, em função da manutenção do templo, em função daquilo que de fato tem que ser. Mas o dízimo é aquilo que você consagra a Deus porque é dele. É o reconhecimento que é dele. A paróquia que você frequenta, se não for aqui na paróquia que você frequenta, é lá que você consagra e é lá que você vive a sua experiência com Deus. É por isso que eu falo que esse povo de internet, que só fica na internet, só na internet, só na internet, eles perdem essa oportunidade, porque não vivem de maneira concreta aquilo que tem que ser vivenciado. Essa honra que Maria nos apresenta, normalmente, ela é interpretada no contexto de adoração. Mas não tem como a gente não olhar para o valor material que é consagrado, é muita coisa, não é? Olhando hoje o salário de um ano todo. Ou seja, para ela, para Maria, Jesus valia muito mais do que o recurso financeiro de um ano inteiro. Valia muito mais, muito mais. Repito, a questão não é o quanto você vai dispor disso. A questão é se nós somos capazes de fazer isso para o reino. Porque você quer saber como que todos nós vamos incluir nisso? Porque muitas vezes, essa foi minha atitude, nós somos tudo hipócritas, gente. Porque quando é um recurso que nós vamos empregar por alguma coisa que nós gostamos, não tem nada, não tem mal nenhum nisso, a gente paga com agrado, sim ou não? Você está lá pagando sua viagem lá, 72 parcelas, seu sonho é ver o Mickey, o sonho é ver o Papa Leão, e meu sonho tem, louvado a Deus, o problema não é esse. Ou o seu sonho, quem gosta de mulher gosta de bolsa, né? Às vezes tem um lugar que eu vou em São Paulo, uma de formação, e é um shopping que eu não frequento, eu frequento porque eu estou lá, porque eu passo. E foi ver os preços das coisas, eu falei, misericórdia, como é que alguém compra um trem desse aqui? Uma bolsinha desse tamanho assim, ó, 30 conto, eu falei, misericórdia, dá para comprar a bolsa, o resto da minha vida e sobra, não é? Eu vou dar um exemplo para quem gosta. A pessoa consegue gastar com isso, consegue gastar com um monte de porcaria na Shein da vida, nas lojinhas, mas você não é capaz
de fazer algo para o reino de Deus. Digo mais, eu não estou nem falando de dízimo, para um pobre, para um necessitado. A maioria das pessoas que falam isso nunca fizeram, nunca deram uma cesta básica, não sabem nem quanto custa uma cesta básica. Quem que sabe quanto custa uma cesta básica? Quanto custa? Eu sabia, veio a resposta. Aumentou, R$20 esse ano, né? Ficou mais caro essa básica. A gente não sabe quanto custa uma cesta básica, gente, porque a gente nunca fez. A gente não tem esse hábito. Entende a coisa? Esse é o apego, é uma que nós não temos prestado. Espero que o padre já está acabando, pode ficar tranquilinho, não é? Então não está relacionado à utilidade. E outra questão que é importante, essa nós já vamos caminhando para o encerramento, trazendo também o viés prático. Ao longo desses dias, a cada dia nós falaremos sobre um princípio. Ficou claro, né? Lembra? Sobre a honra. Vocês entenderam o que é honra? Sim ou não? Entenderam, né? Semana que vem falaremos sobre as primícias, que na verdade está tudo interligado, são só desdobramentos do mesmo princípio. Falaremos depois sobre semeadura e ceifa, isso é muito importante, sobre a redenção e sobre mordomia. Se você praticar esses princípios, não tem como dar errado. Não tem como. Porque daí eu tenho certeza que Deus não vai errar. Agora nós podemos, mas Ele não erra. Para que nós entendamos os bens, gente, na perspectiva de Deus, por isso volta em Malaquias lá, que aqui o desafio que vai ser feito, inclusive esse domingo, a gente está retomando com mais a fica pastoral. O dízimo eu vou falar os domingos para vocês esse texto, só que diferente, é claro, pelo tempo que a gente tem. Pega em Malaquias 3, deixa no versículos, eu vou ler o 10, mas pega a partir do 8. Deixa eu te explicar primeiramente uma coisa. Falar dos bens materiais, falar de recursos, sempre causa na gente isso, porque primeiro é o pároco falando, sou eu que administro, então parece que eu estou preocupado com o aumento das receitas. Do fundo do coração, quem trabalha comigo sabe que não é essa a minha preocupação, não sou desse jeito. Tanto a minha gestão, por exemplo, eu não boto a mão nas coisas, o pessoal sabe. Bazar, do que acontece, eu administro, eu sou em cada coisinha que tem. Mas porque eu sou apenas um administrador, não é meu. Padre, mas você ganha quando ganha? Posso falar para você. O padre recebe 3 salários de compra. Todos os padres estão aqui, mesmo os vigários. O padre tem um plano de saúde, o padre tem combustível para a questão pastoral. Então, não vive mal não, viu gente? Mas é isso que o padre recebe, certo? É isso. Você pode ir ali, que é aquilo ali. O dízimo aumentando ou não, para mim, não faz diferença hoje. Porque eu vou continuar recebendo o quê? Mesma coisa. E não é porque eu estipulei isso aqui é a diocese que faz. Você pode procurar lá o documento da manutenção do Estatuto do Clero. Todo padre recebe isso aí. O pároco, 3 salários. Vigário, 2,5 salários. Aí tem a questão, entenda, básica. Não que a paróquia paga todo, vamos supor, se eu for lá comer um lanche. Também a pessoa não precisa pagar isso aí também, né? Assim também, né? Abusado coisa. Mas alimentação, a questão do plano de saúde, INSS, essas coisas, se assegura, porque um dia o padre envelhece, um dia o padre não tem por ninguém, então é uma programação que se faz em vista da velhice. É assim que está organizada a manutenção do clero. O que funciona o dízimo, as ofertas que você traz, ele fica para a paróquia e para as obras de evangelização. No entanto, propriamente falando do dízimo aqui, e a honra que nós prestamos a Deus, ela é a Deus essa honra. É como você honra Deus com os seus bens. É o lugar que Ele ocupa nos seus bens. Eu vou, antes de dizer o texto aqui, vou ser muito claro com você. A igreja não te pede um valor fixo de dízimo, sabia disso? Se você procurar tanto no catecismo da igreja, quanto no direito canônico, não há um valor estipulado. O que tem ali é o 5º mandamento da igreja, qual que é mesmo? Você lembra? Ajudar a igreja em suas necessidades. Esse é o 5º mandamento da igreja. No entanto, catecismo e direito canônico, eles falam de coisas básicas, basilares, para que você não erre. Mas o referencial bíblico é a 10ª parte. Ou seja, é a parte que eu consagro a Deus. E depois você vai entender, quando fala da redenção, essa consagração é o reconhecimento, é a devolução daquilo que já é dele. Amém?
Lê comigo Malaquias 3, pode já estar encerrando, versículos de 8 a 10. E pode o homem enganar o seu Deus? Por que me procurais enganar-me? E ainda perguntais, em que vos temos enganado? No pagamento dos dízimos e das ofertas. Fostes atingido pela maldição, e vós, nação inteira, procurais enganar-me. Pagai integralmente os dízimos aos tesouros do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência, diz o Senhor dos Exércitos, e vereis se não vos abro os reservatórios do céu, e se não derramo a minha bênção sobre vós muito além do necessário. Palavra do Senhor. Encerrando aqui já ficou claro para a gente o que é honra, já ficou claro como a gente pratica, já ficou claro o que Deus espera a nosso respeito em relação aos bens. Sabe qual que é a experiência que eu fiz na minha vida na paróquia? A minha tendência pessoal é trabalhar para que a coisa aconteça, certo? Eu sempre tendo isso. Tem que fazer, e eu acho que é uma atitude boa, não é verdade? Se você quer, você vai trabalhar. Mas o trabalho, onde ele se enquadra nessa questão, ele se enquadra mais no princípio de semeadura e ceifa. Trabalho é semeadura. Trabalho e semeadura é praticamente a mesma coisa, ou seja, eu semeio para depois eu colher. No entanto, quando eu me refiro à honra a Deus que eu presto com os bens, porque os 10% é o referencial, o ideal bíblico? Porque é a 10ª parte que eu separo para Ele, é o selo que eu afirmo de que a primeira parte é dele. E aqui está o único texto que você pode desafiar Deus. Eu vou ser bem sincero para você. Se você não fizer os 10% do dízimo, você está pecando? Não está pecando. Não está errado. No sentido que a gente não te exige isso, não te obriga. Não é que você vai para o inferno se você não fizer isso. A grande questão é, qual que é o lugar que Deus ocupa? A experiência que eu faço é a 10ª parte. Se eu ganhar R$10, R$1 com saco de dízimo, porque eu entendi que isso é de Deus. É claro que as situações, pessoas que passam por uma privação material têm que ser ajudadas, é o outro caso. E por que é importante que você entenda isso? Não vai haver prosperidade material sem fidelidade. Eu não tenho medo nenhum de dizer isso hoje, porque eu vejo na minha vida e vejo na vida paróquia que é assim que funciona. Eu sei que talvez você pense, mas padre, eu conheço gente que é desonesto, corrupto, que rouba os outros, e tem dinheiro, tem condição. O Salmo já diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os homens, então a terra está aí para vagabundo, corrupto, adúltero, ganhar do jeito que quiser. Agora, a fidelidade para o homem e para a mulher de Deus, ela não vai acontecer sem que passe pela observância dos princípios. Não só sobre o dízimo, mas sobre a oferta e sobre também a esmola que nós temos que dar aos pobres, gente. Porque nós falamos só aquilo que gostamos do recurso, não é? Provérbios 19:17, eu tenho repetido muito para vocês, vai dizer que quem dá ao pobre, empresta a, que pagará com juros. E o porquê que é importante nós entendermos que os nossos bens são um local de honra. Porque se eu não entender isso, eu viverei escravo deles, e num projeto de santidade isso não é possível. Você quer saber? Não precisa fazer aqui agora, eu não vou expor ninguém, e fica tranquilo, eu não fico olhando quem dizima, quem não dizima, quem faz, quem não faz. Isso não é obrigação. Minha obrigação é falar, tem que ser falado. Você vai fazer o que tem que ser feito, se você quiser, se Deus gerar fé no seu coração. Mas a grande questão é, enquanto a administração e o sucesso que você faz estiver nas suas mãos, não vai dar certo. Não vai para frente. A coisa não funciona. Vou te contar 2 testemunhos meus aqui. Eu cheguei na paróquia, o povo que trabalha mais perto que sabe, chegou uma época que a gente tinha muita conta para pagar aqui, mas muita conta. Não é? Eu comprei esses bancos aqui sem ter dinheiro nenhum, 70 bancos. Vendo banco por banco, tinha as contas da pedra para pagar, tinha vitral. Eu lembro que o que arrecadava normalmente era 1/3 do que nós precisávamos para arcar com tudo. A gente foi trabalhando, foi conseguindo, foi fazendo as coisas, tá, né? E chegou uma festa de Nossa Senhora, eu vou te dar 2 exemplos. Uma festa, e como já tinha uma tradição de o pessoal vender o bolo durante a trezena toda, a novena toda, eu tomei, mas qual que era a minha intenção? Eu não estava preocupado, primeiramente, em honrar Nossa Senhora. A verdade é essa. Depois eu fui fazer meu exame de consciência. Eu queria pagar a conta. Eu queria que o recurso entrasse. Não era para mim, era para a igreja, mas assim, a finalidade era recurso. Não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Fui atrás, consegui as doações, consegui.
Gente, de maneira inexplicável, estragaram mais de 2.000 pedaços de bolo. Até hoje ninguém sabe o que fez. O bolo é feito do mesmo jeito, da mesma maneira, com os mesmos recursos, com o mesmo jeito. Estragou. Imagina, começou a azedar bolo, me deu uma crise de consciência, que falei, nossa, porque é muita comida que estraga, quando estraga uma tábua de bolo, sabe? É muita comida. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Aí depois eu entendi. Não é assim que funciona. Vai entrar o recurso, vai. Mas eu não posso instrumentalizar Deus. Eu estava fazendo isso, não tenho vergonha de dizer. Até briguei com Nossa Senhora. Falei, se a senhora não fizer agora, eu vou virar sua imagem de costa aqui. Só vou voltar quando a senhora começar a abençoar aqui. Aí eu entendi, mas também no ano seguinte, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, se é da senhora, eu pouco vou divulgar, eu vou falar só o básico. Quem está comigo sabe aqui. Aconteceu de vir, tanto que, você precisa ter uma noção, como que Deus é hoje. A gente faz a programação, só de ovo do que eu precisava, eu doei 10.000 ovos, nós recebemos 10.000 ovos. Nós usamos 3 ou 4.000 e doamos para as outras paróquias o restante. Porque começamos a fazer a coisa certa, do jeito certo. Na minha vida material, por exemplo, é claro que você percebeu, não tem muito gasto, não precisa você ficar inventando coisa. Mas eu percebo que nada que eu coloco a mão dá errado, materialmente falando. Nada. Pode perguntar para o povo aqui. Até umas coisas que você fala, nossa, vai dar errado, vai dar certo. Isso é tudo assim, nossa, deu certo. Aqui é aliança, filho, sou fechado com o homem. Por quê? É uma fidelidade que Deus vai mostrando a providência dele. É claro que é difícil discurso, sobretudo para a realidade da maioria de nós, é uma realidade tranquila financeira. Então, muitas vezes você fala, não, mas já está legal. Mas tem muita coisa que vai acontecer na vida, que é a falta de consagração, e Deus permite que aconteça isso, para que você de fato entenda que tem um selo no seu recurso. E outro testemunho, se o padre já vai encerrando. Desde então eu tenho dizimado, quando eu posso ofertar na vida de alguém, oferta, se eu tenho algum recurso, alguma coisa. Sempre costumo fazer isso. O Gabriel testemunha disso, nós fomos para Goiânia. Sabe esses cofres aqui? Eu que busquei. Eu fui sozinho buscar lá. Fui lá, botei no carro, saí 00:30 aqui, cheguei lá 9, peguei, voltei de noite aqui. Eu sou louco mesmo, fui lá, peguei 18 horas andando, fui e voltei. Eu cheguei lá, o padre estava uma campanha do ar-condicionado lá. Por que eu estou falando isso, gente? Porque eu tive dificuldade muito com isso. E eu cheguei lá, eu fiquei com vergonha, eu falei, caramba, eu faço um monte de campanha, né, e vou fazer esse ano, tem a campanha do metro quadrado, já se prepara já. Isso aqui não é dízimo, que é o padre vendendo mesmo, aí a parte que eu tenho que vender para vocês, porque tem que reformar. Eu fui, falei, bom, eu não tenho condição de comprar uma cota no Pix, mas podia dividir em 10 vezes, eu dividi. Cheguei lá, parcelei em 10 vezes, era 1.500, falei, 150 dá para eu pagar. Paguei. Eu estava fazendo a campanha, na época aqui, do Presente para Jesus, vocês lembram? E estava funcionando a campanha, estava no finalzinho já. A gente estava do dinheiro para casa, mas o bazar tem indo bem, já tinha até chegado no valor, tá? Tinha sido uma bênção já. Aí, uma pessoa me procurou depois, falou, padre, ainda dá tempo de fazer a campanha? Eu falei, não, filha, dá tempo sim, não acabou ainda não. Eu lembro que eu passei o Pix para a pessoa, na época não tinha, ela pediu para mim, e entrou 10 vezes o valor que eu tinha consagrado. Entrou um valor que não entra aqui, não é normal isso, no valor de 15 mil reais, não é normal. Não é normal, não pensem vocês que as doações são vultosas, não é isso. Poderia ser 13, não poderia? Poderia ser 16, poderia ser qualquer outro valor. Eu enxerguei nisso Deus falando que você faz para mim, eu retribuo. Estou dizendo que se você consagrar a Deus, você vai ficar rico, você vai receber dinheiro, não. Na verdade acontece muitas vezes, às vezes você vai consagrando, fazendo a parte dele, ele vai mostrando a providência dele. Mas a partir do momento que eu honro a Deus, a preocupação minha também é dele. Porque eu vou vivendo o princípio. Para encerrar, já para a gente cantar e rezar, um pouco nós vamos conduzir aqui o momento. Para encerrar, eu queria te fazer esse desafio. Faz a experiência. É o único texto que Deus permite que você o desafie. Por que eu falo de fazer essa experiência? Essa experiência de um Deus que cuida para você é fundamental. Um dia eu vou contar aqui o testemunho depois da Sônia também, não é? Que também fez essa experiência. Vários testemunhos aqui, a Lucelene que passou, a Regina, o pessoal Carlinho. São testemunhos que a gente faz porque é importante que quando nós não entendemos isso, gente, a gente vai ficar prostrado materialmente, Deus não vai abençoar. Não que você vai passar necessidade, não estou dizendo, mas é uma experiência de um Deus que vai, sabe, caminhando com você. Não sei você, mas muitas vezes eu fiz a experiência
de que parecia que o saco onde eu botava os recursos estava furado. Parecia que não parava nada. Nunca tinha recurso, nunca tinha nada, nunca tinha coisa alguma. Mas a partir do momento que eu entendi que eu honro a Deus com os bens, e que é um local de honra, a coisa vai funcionando. Olha, eu não estou te incentivando do fundo do coração hoje que você faça isso, aquilo, outro, mas é um desafio que você pode assumir para a sua vida. E se você entender que Ele é o Senhor, e que Ele vai cuidar, as coisas vão mudando. Perceba que quando fala aqui do dízimo, não fala somente sobre o que Deus abençoa, mas sobre o devorador que Ele segura. Isso acontece na nossa vida. Fecha seus olhos. Aliás, pode ficar em pé nesse momento. Fique em pé. Nós somos chamados hoje